Mas se você acredita em várias vidas, cuide de cada uma por vez, ok? Pare a leitura agora, vamos fazer um alcalose. Fique em pé, solte os braços, relaxe. Feche os olhos. Respire corretamente. Puxe com o nariz profundamente e segure por 4 segundos. Solte o ar devagar pela boca. Faça isso por 3 vezes. Isso tudo pode levar 2 minutos. Enquanto isso acontece, mentalize você praticando coisas que antes você não conseguiria, coisas que você deseja ter e realizar. Sabe por que as pessoas permanecem sempre no padrão negativo? O maior problema é que elas muitas vezes simplesmente não acreditam. Não acreditam que conseguirão alguma coisa, utilizando primeiramente o recurso da imaginação. Não entendem que a imaginação é a fábrica da existência e pensam que isso não basta. A miséria mental é pior do que a miséria material. Muitas pessoas se abalam fisicamente porque não conseguem melhorar a si mesmas mentalmente e acabam atraindo para si muitas doenças psicossomáticas. O seu corpo sempre vai responder ao alimento que ele ingere. Se seus pensamentos são alimentos negativos, acredite, você está atraindo e desejando um corpo adoecido. No começo, parece uma loucura e de fato é. Pensar em coisas que você não está experimentando é como se você fosse aqueles andarilhos malucos que falam e não provam, até porque no começo não tem resultado, e muitas vezes você mesmo se cobrará isso. Eu já senti isso por 5 anos. Na Brasil Telecom me chamavam de Pablo Doidinho, e sempre tentavam me diminuir, pois tudo que eu falava era só no pensamento. Eu falava na empresa sobre vencer na vida, e lá estava eu chegando de bicicleta. Depois comecei a falar de riquezas, e lá estava eu andando com o Volkswagen Gol G2 verde. Lembro-me com carinho o desprezo das pessoas. Você já se sentiu assim? Hoje, a maioria das pessoas que outrora me desprezavam vão até as minhas palestras em estado de choque. Muitas me pedem perdão e querem aplicar agora o que eu as ensinava há uma década atrás. Olha só, quanto tempo perderam por simplesmente não compreender o poder que existia e ainda existe dentro delas. Na 38ª turma do Método IP, uma imersão em inteligência emocional desenvolvida por mim, lá estava uma colaboradora que me conheceu na Brasil Telecom. Me reencontrou por acaso na internet e com carinho me disse que eu a marquei numa palestra durante uma madrugada e aquilo nunca mais saiu da cabeça dela. Ela veio até mim e trouxe a família dela inteira para uma das formações mais poderosas que eu tenho aplicado nos últimos anos. E todos, depois disso, avançaram na vida. O mestre nos deixou uma mensagem para nos orientar em relação a conquistas eternas e, obviamente, controle do que pensamos. Ele queria que compreendêssemos que nossa mente é guiada pela fé e que as grandes realizações estão sujeitas aos nossos pensamentos. Quando você quer algo, deseja algo com toda a sua intensidade e certeza, isso nada mais é do que fé. Quando você tem fé, realmente acredita no que você quer, e isso não se trata de religiosidade. É apenas uma certeza aguda e que não permite a possibilidade de dúvida. Quando você aprende a canalizar os seus pensamentos, não existe a possibilidade em vacilar durante a conquista. Já parou para pensar no porquê a fé move montanhas? Porque não existem montanhas, dificuldades ou chame o que você quiser, para quem tem fé e realmente acredita em algo. O pensamento é a semente, e as pessoas que não entendem de agricultura nunca acreditarão em sua plantação enquanto ela não estiver visível. Vivemos em um mundo onde o ter vem antes do ser, e a maioria das pessoas reproduzem esse ritmo hipnótico sem nem mesmo questionar. Agora que tenho grandes resultados em todas as áreas da minha vida, as pessoas ficam pasmas e algumas ficam arrependidas de não ter seguido o mesmo caminho, pois comeram todas as sementes. Nunca deixe ninguém controlar a sua semeadura. Eu aprendi rapidamente na vida que tudo é determinado pelos seus pensamentos. Não demore em aprender também. Qualquer pessoa pode descobrir quantas sementes há dentro de uma maçã, mas ninguém pode determinar quantas maçãs estão dentro de uma semente. A lei da semeadura é infinita. Existe um começo, mas nunca tem um fim. A prova disso é que conheci um grande homem e tudo que ele dizia que iria conquistar, ele conseguia. Ele dizia que iria comprar um terreno milionário sem ter nenhum dinheiro e tudo que ele abria a boca para conquistar já era dele. Eu o modelei e comecei a fazer as mesmas coisas. Comprei vários imóveis e entrei em investimentos sem nenhum capital. Isso não é incrível? Quando eu estava com 13 anos, vi esse homem sem nenhum patrimônio, andando de carro velho, e eu utilizava a bicicleta como meio de transporte. Como aprendi com esse homem, que hoje é famoso mundialmente, talvez eu o tenha ouvido por mais de 2.000 horas e lido mais de 40 livros dele. Hoje ele tem alguns milhões em patrimônio e grande parte da minha sabedoria financeira eu aprendi com ele. Nunca fomos grandes amigos. Uma única vez eu tive a chance de ensinar pessoalmente algo poderoso a ele, mas aprendi mais de 1.000 coisas diferentes com ele nesses últimos 17 anos. Sei que está curioso para saber que homem é esse, mas aqui vai uma dica: isso não é da sua conta. Controle o seu pensamento. É exatamente por isso que você não avança, não cresce, não realiza seus sonhos e não faz o que tem que ser feito, pois você gasta muita energia com o que não deveria. Continue focado no livro e não caia nesse gatilho. Apenas avance sabendo que a história é verdadeira e que produziu muito resultado em mim, e espero que produza em você. Controle os seus pensamentos, pois eles governam o seu corpo. O que você pensa sobre você? Vamos finalizar esse capítulo verbalizando em voz alta o que eu escrevi abaixo. Eu estarei junto com você. Estou escrevendo esse capítulo à beira de um dos mais belos rios do Brasil e estou verbalizando nesse exato momento e a minha parte vai ecoar pela eternidade. Vamos juntos? Quem sou eu? O que Deus acha de mim? Para o que eu nasci? O que eu posso conquistar nessa vida? De quais pessoas vou me aproximar para alcançar tudo o que quero? Eu estou pronto para avançar nesse livro e em minha vida. Medo versus medo. Aprendemos desde cedo que ter medo de certas coisas nos livrariam de problemas e até mesmo da morte. Mas a instrução da última geração foi totalmente duvidosa devido às toxinas liberadas pelo engenheiro social que contaminou os conceitos básicos que outrora seguíamos. Na verdade, o medo distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os seus caminhos. Chocante, não é? Não confunda sentimento tóxico com coisa boa. Esse assunto é tão importante que escrevi outro livro apenas sobre ele. O livro se chama Lavagem Cerebral. As pessoas que não pensam por si mesmas, elas permitem que qualquer tipo de toxina invada seus pensamentos, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. Muitos desses pensamentos e sentimentos tóxicos vão afetar diretamente na sua autoimagem. Então me diga, por que você permite isso? Medo é diferente de prudência. Ao invés de ensinar medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar o driver da prudência ou do zelo com a própria vida. Isso garantirá um resultado extraordinário na criação de seus filhos. O que você tem semeado na próxima geração? Não ensine para o seu filho que o dinheiro é sujo, pois ele pode crescer com medo de dinheiro e a maior parte das pessoas que sofreram esse impacto não conseguem administrar a própria vida financeira. Imagine isso. Uma semente plantada na infância gerará uma vida de miséria. Que legado você quer construir? Você deseja formar uma geração de pessoas aprisionadas e reféns de crenças limitantes construídas por você? Quando você fará algo em relação a isso?
Qual atitude você terá? Antes de ensinar qualquer coisa ao seu filho, viva, e ele aprenderá pelo seu comportamento e não pela sua fala. Palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. O maior problema das pessoas é falar, antes de tornar-se. Apenas viva o que você deseja ensinar. Quer um exemplo do que eu estou falando? Você sabia que um bebê aprende a falar observando a movimentação da boca dos cuidadores e não apenas pelo ouvido? Pode até parecer clichê, mas as crianças realmente aprendem muito mais através da repetição e imitação dos comportamentos dos pais. Primeiro viva, depois transmita essa verdade para seus filhos e sua família. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno, mas a terra ideal é o espaço vazio do seu cérebro. Como na famosa frase, mente vazia, oficina do diabo. Apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois, segundo a neurociência, a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado e pobre. E não estou falando sobre dinheiro. Qual o adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? O adubo são os atos negativos, pensamentos, comportamentos e escritas negativas. A única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o joio do trigo é o agrotóxico, que chamo de ações positivas de enfrentamento. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima, sempre estará pronto para a vida medíocre que você já tem. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Existem dois tipos de medo. O primeiro é o medo reflexo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Esse tipo de reação não pode ser dominada por completo, haja vista que a resposta do cérebro primitivo é muito veloz. Já o segundo é o que trava você, o medo paralisante. É um medo que compromete as relações sociais e causa sofrimento psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejado, sempre te conduzindo a fugir de seus alvos e ou nunca estabelecer as suas metas. A melhor forma para tratar o medo é através da dessensibilização sistemática, em outras palavras, também conhecida como enfrentamento. Quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui. Querem ter autoridade, domínio, conhecimento e fazer as coisas sem enfrentar aquilo que as limita. Entenda algo. Se você não enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados da sua vida. A liberdade está em abrir os grilhões e começar a caminhar. De nada adianta apenas ressignificar e não continuar praticando. É como um escravo que se torna livre, mas quer continuar na escravidão. O medo é um tabu para a maioria das pessoas. Você faz parte deste grupo que prefere fingir que não tem limitações e traumas? Prefere agir como se seus medos não existissem? O que você quer ser? Escravo ou um homem ou mulher livre? O meu filho mais velho, quando tinha apenas 4 anos de idade, parou uma reunião com diretores da minha empresa e disse: Pessoal, o medo é que tem medo da gente. Uau! Ele mudou o cenário da reunião. E como é possível um garoto de 4 anos pensar assim? Acredite, a simplicidade das crianças destrói o medo. Por que você não aprende a ser criança? Ah, eu já sei. Você tem medo de parecer ridículo e infantil. Mas saiba que esse pode ser o seu caminho para a liberdade. Você tem medo, pois seu raciocínio é complexo. Os medos são muito intensos. Tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te libertar. Você deseja ser livre? Se sim, apenas compreenda que você tem apenas o hoje. Não procrastine, não deixe tudo para amanhã. Apenas viva o agora e pare de fugir. Faça o que precisa ser feito. Liste 10 medos que você já ouviu e que pareciam ser coisas boas, mas não são. Estágios cerebrais do medo. Você sabe efetivamente o que é o medo? O medo é constituído por um estado emocional de agitação física, ocasionado pela presença real ou pressentida de um perigo concreto. Pode acometer o ser humano para uma fuga para dentro de si ou para fora de si. O medo é uma reação de alerta e, em até certo nível, importante para a sobrevivência, mas na maioria das vezes pode tornar-se paralisante. Quando nosso organismo reage de forma exagerada ao medo, o estado de alerta, que antes era benéfico ao indivíduo, torna-se patológico e é aí que entra todas as doenças desenvolvidas muitas vezes por um medo pequeno, que só porque você não enfrentou e não resolveu, se tornou grande e te dominou. O medo se torna patológico em alguns casos, quando o organismo reage de forma exagerada, fazendo com que o estado de alerta se torne fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sabe qual é o maior problema disso? O prejuízo social, emocional e familiar em que essa pessoa se coloca. O medo nunca será bom para você, mas em alguns momentos poderá definhar seu corpo até a morte. Algumas pessoas dizem que eu sou insensível por não sentir medo de absolutamente nada. Se você não me conhece pessoalmente, você duvidará que eu tenho medo de nada. Mas você que me conhece e já experimentou ficar em alguma imersão ou treinamento mais profundo comigo,